Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa série sobre carreira em ciências de dados. Então, se você está aí no processo de transição de carreira, está aí tentando aprender novas habilidades para se diferenciar no mercado, essa série vai ser excelente assim para te ajudar nesse processo. Então, sem mais delongas, aqui é uma série de 4 episódios, porém eu acrescentei mais um de introdução, então vão ser 5 episódios aqui para a gente falar sobre carreira em Data Science. E aqui eu vou te trazer muitos insights, muitas dicas, e eu quero deixar você bem nutrido, tá? Com bastante informações, para que você tome os caminhos certos aí na hora que você estiver pensando na sua carreira na parte de dados. Beleza? Então vamos sem delongas, já vamos caminhar aqui para o nosso conteúdo. Primeiramente, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Aldemir. Eu atuo nessa área há mais de 7 anos. Comecei minha transição meados de 2016, quando eu usava muito o Excel, e ali eu comecei a ficar um pouco limitado com as funções que o Excel tinha naquele momento, né? Até porque a gente está falando do Excel 2016, depois ele evoluiu bastante. Mas ali eu comecei a olhar muito para o mercado, comecei a entender a parte de ferramentas, comecei a entender metodologias, fui buscando literaturas, e aí eu vim me desenvolvendo bastante dentro dessa área desde esse momento. Beleza? Algumas, eu chamo de hobbies, que aí são coisas que eu gosto de fazer espontaneamente. Eu publico alguns papers sobre a área que eu gosto bastante. É uma forma de eu poder estudar, tá? Além disso, faço alguns projetos aí que eu publico lá nas minhas redes. Faço eventos presenciais, estudo também várias partes de roadmaps e muito mais, tá? Se você quiser acompanhar meu trabalho, tá aqui nas redes sociais, fiquem à vontade. Sem delongas, episódio 1, introdução. Na introdução, eu quero falar um pouquinho sobre algumas habilidades antes da gente cair direto por hard skill, tá? Mas antes eu tenho algumas insights aqui para vocês. Ó, diariamente, hoje dentro da nossa sociedade, nós estamos gerando aí em torno de 2,5 quintilhões de bytes de dados, tá? Isso é muito movido por uso de aplicativos, notícias, redes sociais e todo esse universo que envolve a geração de dados, tá? Só para você ter uma percepção, de 2015 a 2025, multiplicou em 4 vezes o número de dados gerados por pessoa. Por pessoa. Uma pessoa gerava 1 GB de dados, hoje ela gera em torno de 5 GB de dados. Esses dados são muito redes sociais, pesquisas webs, o uso infinito de aplicativos, vamos dizer, né? É só saber se é smartphone, você vai ver quantos aplicativos você tem aí no seu celular, certo? Tudo isso gera dados. Além da parte de comunicações e muitas outras atividades digitais que está influenciando muito a nossa sociedade, né? Se a gente comparar, eu gravando isso em 2024, com 2014, perceba que houve muitas diferenças, tá? E tem aí uma espera de aproximadamente 175 zettabytes até 2025. Galera, joga no Google tabelinha de conversão de bytes e aí você vai ter noção de quantos zetas tem isso daí, tá? E vamos lá onde eu quero chegar nesse vídeo, tá? Que aqui é uma introdução. Dei alguns insights para vocês terem mais ou menos ideia o quanto a geração de dados está influenciando a nossa sociedade e automaticamente isso gera o quê? A necessidade de ter profissionais mais capacitados para poder processar esse alvoroço de dados. Inteligência artificial é bom, ela otimiza o nosso processo, mas ela não faz milagre, tá? Ainda não. Talvez lá em 2100 faça, mas por enquanto ainda precisa de pessoas trabalhando com a parte de dados para trazer insights relevantes para dentro das empresas, tá? Não vou puxar esse vídeo para essa linha de conversa, né, que a gente vai falar mais de data science dentro de negócio, mas vamos focar aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Primeira coisa, antes dos outros episódios eu começar a falar do que você tem que estudar, de habilidade, etc., eu quero falar sobre habilidades, tá? Habilidades, pessoal, são, vamos dizer assim, skills que você tem para você usar assim no seu dia a dia. E aqui eu fiz uma matriz que eu comparei 2 eixos.
o soft skills e o hard skill. O hard skill, você vai ver aqui nos próximos episódios eu falando muito disso, tá? Porém, eu quero falar sobre soft skills também, tá? O que são esses soft skills? O primeiro deles, que eu recomendo muito para vocês, é visão de negócio. O que é visão de negócio, galera? Resumindo assim, de uma forma que eu acho importante, é você entender a necessidade do negócio. Quando eu comecei a trabalhar muito forte com essa parte de dados, às vezes a área ela não me faz um pedido específico. Ele não fala assim, ó, eu preciso de um indicador que tenha um gráfico de barras, um gráfico de linha, no eixo X tenha essa informação, no eixo Y aquela. Dificilmente alguma área vai te dar esse pedido. Então você precisa entender muito o negócio. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma área de marketing aqui. Você chegou na área de marketing, veio o gerente e falou para você, ó, estou sem visibilidade. E aí você vai ter que fazer perguntas ali, estratégicas, para você entender do tipo, meu, o que você não tem visibilidade? Me fala. Então você já pergunta para ele. Para quê? Para o gerente falar o que ele está precisando. E aí, a partir disso, você vai lá nos dados e gera exatamente o que ele precisa. Nunca faça coisa da sua cabeça. Ao menos você está fazendo um projeto de inovação, alguma coisa muito diferente. Mas se você está inserido nesse contexto, faça as perguntas certas. Pergunte o que você não tem visibilidade. Aí ele vai te falar. Ah, eu não tenho visibilidade da quantidade de campanhas que a gente está fazendo, eu não tenho visibilidade do retorno de investimento. E aí sim, a partir disso, você busca os dados para você poder fazer o projeto. Tá? Então, isso é visão de negócio. Você sempre está entendendo o que o negócio precisa para você poder ajudar ele. E reforçando, não faça coisa da sua cabeça. Não faça. Quer fazer uma coisinha diferente ou outra com um indicador que a pessoa não pediu, porque você achou interessante? Beleza. A grande maioria das vezes, entende o que eles precisam, porque às vezes você gera alguma coisa que não tem necessidade, entre aspas, ninguém vai usar, você vai se sentir frustrado, etc. Acredite em mim, tá? Que eu já passei por isso. Acho que o segundo pilar é você desenvolver uma boa comunicação, tá? Que eu falo que assim, é contar os seus experimentos. Quando eu falo contar os seus experimentos, pode soar muito técnico, mas não é isso. É você saber contar o que você fez. Porque muitas vezes, quando você está aqui nessa cadeira mais técnica, às vezes você está lidando com situações tão específicas do nosso nicho. Imagina que você está modelando dado no Spark, usando Databricks. É muito difícil você contar isso para alguém de áreas de negócio. Então, você tem que pensar de uma forma de você contar isso de uma forma simples para eles poderem entender. Então, ó, pessoal, peguei uma base de dados, eu fiz essa modelagem, eu cheguei nesse resultado. Tá? Então, você está contando o seu experimento. E contar esse experimento pode ser tanto simples, galera, um e-mail, pode ser um comunicado que você monta, pode ser uma apresentação que você faz, mas assim, conte os seus experimentos. Um feedback que uma vez eu recebi foi, eu fiz um projeto muito complexo e basicamente eu mandei tipo assim, o link do dashboard, a pessoa segue o link. E aí veio o gerente me perguntar na época assim, cara, olha tanta coisa que você fez, por que você não contou, né? E aí depois eu fiquei pensando, falei, pô, realmente, né? Eu deveria ter feito um e-mail colocado assim, galera, segue o dashboard, olha esses big numbers, olha a nossa tendência, olha essa média que legal, olha tudo que eu descobri no último link, no último parte do texto, segue o link do dash. Então, isso é contar o seu experimento, é como você vai contar o seu trabalho. Porque muitas vezes o nosso trabalho é muito numa visão lógica, muito assim, a entrega do produto pode ser um dashboard, pode ser uma tabela que você modelou, pode ser um indicador, pode ser um estudo. Então você tem que contar isso. E eu reforço, conta os seus experimentos. Outro pilar que vai muito em linha com comunicação é você desenvolver uma habilidade aqui de storytelling.
Lembra o exemplo que eu dei agora há pouco do marketing? O gestor do marketing falou assim, para você assim, ó, eu não tenho visibilidade dos números. Beleza. Aí você vai mandar um indicador para ele com 60 indicadores. Então, assim, talvez ele vai olhar um ou dois e vai perder o foco depois. Então, o storytelling é o quê? É você saber contar tudo que você fez de uma forma simples, tá? De uma forma resumida, e muito na visão que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Porque a literatura por trás de storytelling é gigantesca, você vai achar várias fontes, vários autores falando sobre isso. Mas aqui eu quero mostrar para você que, assim, conta que você fez de uma forma simples. Do tipo, ó, eu peguei uma base de dados, eu modelei, olha, eu descobri que a média é essa. Olha que legal. Quando eu comparo a média com o ano anterior, nós crescemos X pontos percentuais. Isso já é uma forma de você contar um pouquinho. E a partir disso, você pode ir evoluindo essa construção da sua história que você vai contar para a área. Lembrando que muitas vezes, reforçando, as pessoas com quem você vai mostrar o produto final não são pessoas técnicas. Então, nesse exemplo do marketing que eu te dei, imagina que você vai contar isso para um time de analistas. Então, não adianta você usar jargões técnicos para você tentar conversar com eles. Você vai ter que mostrar isso de uma forma simples, de uma forma que eles entendam. E também que você conte todos os seus experimentos ali, né? E que realmente isso transmita as necessidades que ele precisa. Então, assim, pessoal, para eu não me alongar muito nesse ponto, e não ser muito profundo e levar muito, assim, o tempo aqui do vídeo, pensa nesses três pilares. Eu acho que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí na sua transição de carreira ou na posição técnica que você está hoje. E aí talvez está com alguma dificuldade nesse sentido. Beleza? E o outro pilar aqui dessa matriz, que eu gosto muito de usar ela, é habilidades técnicas, projetos e estudar. Isso eu vou falar muito. Deixa eu dar uma palhinha aqui, que é assim, habilidades técnicas, galera, é que nem você quer ser médico, você quer ser um especialista. Você vai ter que conhecer muito da sua área. Aqui é a mesma coisa, não tem como fugir disso. Quero ser um analista de dados, você vai ter que estudar muito essa parte de dados, tá? O segundo dica é a parte de projetos, que é praticar. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu LinkedIn é pessoas em transição. A pessoa, por exemplo, está fazendo transição de carreira e ela não tem experiência na área ainda. Eu falo, beleza, entendo. Só que você pode começar a pegar dados da sua própria área e começar a aplicar o que você está estudando. Por exemplo, você é um economista, você quer ligar para a parte mais de ciência de dados na área de economia. Você pode pegar vários dados aí de economia e começar a estudar eles, fazer análise, fazer projeto, fazer modelo, bom, usar ali técnicas de modelagem de dados, Big Data, etc. Então você pode pegar os dados da sua área e aplicar já nos conhecimentos que você está aprendendo. Você não precisa esperar chegar, galera, onde eu quero chegar, você sentar na cadeira, pô, agora eu sou sim um analista de dados. Não, você não precisa. Você já pode começar a praticar muito antes. Isso é uma das coisas que eu vou falar mais para frente sobre portfólio de projeto, que aí é um mega relevante para você isso. Mas assim, eu quero dizer, pega os dados da sua área, começa por ali. Me formei em educação física. Legal. Como que eu faço isso? Pega dados de esporte. Pega dados de saúde. Você vai adorar fazer isso. Imagina você fazer indicadores de performance de time, fazer indicadores, por exemplo, sobre questão celular. Você vai adorar isso. É a sua área com dados. Assim, ciência de dados é extremamente cross e a gente usa ciência de dados em tudo, até na NASA, tá? Então, assim, dá para você usar ciência de dados em qualquer lugar, em qualquer área, tá? Eu acho que o terceiro pilar é, se você está entrando nessa área técnica, pessoal, estudar é fundamental. Eu não sei se você já viu alguma palestra sobre profissional do futuro, mas eu assisti uma meados ali de 2018, faz tempo. E uma coisa que o palestrante trouxe ali foi muito essa questão do learner forever. Porque ele falava que as novas profissões, o novo profissional do futuro, ele vai ter que se atualizar constantemente. E aí ele traz uma profundidade que a gente vai ter 5, 6
mudanças técnicas ao longo do tempo, etc. Não vou me aprofundar nesse tempo, mas fazendo um insight que faz muito sentido de tudo que eu vivi hoje, é estudar. Estudar é fundamental. Você não precisa, não distorça o que eu vou falar agora. Se matricular no curso de faculdade, ir lá 3 vezes por semana, sentar na cadeira para estudar, tá? Isso é uma forma de estudo. Estudar, você pode ler artigos, você pode ler livros, você pode ouvir podcasts da área, você pode acompanhar profissionais mais técnicos contando ali alguma coisa, algum projeto. Então, existem várias formas de você estudar. Nem tudo é das formas tradicionais. Você vai ter que, por exemplo, às vezes abrir documentação de ferramenta e estudar. Isso acontece muito quando lança uma nova ferramenta, eu jogo no YouTube e não tem nada. Aí eu procuro em inglês. Acha ali um vídeo de um indiano ou outro. Então, beleza. Vou na documentação e a partir dali eu tenho que começar a estudar para ser mais profundo, tá? Só tô dando a brincadeira porque tem muito vídeo de tecnologia dos indianos. Beleza? Mas o que eu quero deixar de insight para você não é só sobre saber fazer, é sobre também saber entender o que as pessoas precisam, saber você contar o que você fez, saber contar de uma forma bem glamourosa tudo o que você fez de uma forma simples e fácil. Além disso, pratique e estude. Beleza? É isso que eu quero falar sobre habilidades. Me estiquei muito aqui, mas eu acho isso importante. Que não é só sobre saber como fazer, tá? Eu já vi inúmeros profissionais que eles são muito bons tecnicamente, mas quando ele vai numa reunião, ele não sai tão bem, sabe? A explicativa do projeto, e aí quer usar jargões técnicos, e às vezes a sala ali, que está no momento, não vai conseguir compreender o que ele está falando, tá? Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, acontece de vez em quando, e aí eu sempre tenho que ficar me policiando, o que eu estou falando, como eu estou falando, para quem eu estou falando, então envolve muito essa parte de habilidades. Beleza? E depois, galera, tem aqui que vai por onde vai puxar muitos meus episódios, tá? O primeiro que eu falo assim é a base inicial, que é o seguinte: algumas habilidades são meio assim correlacionadas com todos os profissionais que eu vou falar aqui ao longo do tempo. Primeira parte, programação. Não tem como fugir. Você precisa aprender programação. Ah, Ademir, eu comprei um curso lá de uma ferramenta X, eu não preciso programar em nada e a vaga que foi me candidatar não pedia programação. Beleza, tem essas situações. Mas assim, é bom você só aprender, tá? Se você for para outra empresa que não tem essa ferramenta específica, acabou. Você não faz nada, né? Então, assim, linguagem de programação, ela é open source, aí eu vou falar mais para frente sobre isso, etc. Ela, você faz tudo, basicamente. Claro, você precisa, às vezes, fazer coisas meio que do zero, mas, assim, você faz tudo. E é um pedido de muitas vagas, tá, gente? O que eu vou colocar aqui para vocês não é o que o Odemir acha, em hipótese alguma. É muito das vagas, tudo que eu analiso aí ao longo do tempo, tá? Depois tem a parte SQL, que é importante. Muitas ferramentas de cloud rodam não é, SQL não é bem linguagem, mas vou usar como linguagem, não me julgam, na linguagem SQL, tá? Saber um pouquinho de estatística descritiva ajuda muito vocês, às vezes, contar uma história legal. Não importa se você é um engenheiro de dados, etc. Aprenda, que eu acho que é legal. Que às vezes você consegue gerar insights bem interessantes. Porque inúmeros insights, você já viu, o pessoal só usa a média para tudo, né? O pessoal, pô, média, às vezes, média também é distorcida, tem muito outlier, então tem outras métricas interessantes que você pode também fazer algum estudo. E além disso, faça desafios de análise, tá? Que é um pouquinho do projeto, tá? Então aqui eu chamo isso de base genérica, tá? E essa base vai te ajudar depois de você caminhar para qualquer posição técnica que você queira, tá? Essa base genérica. Muito do que eu vi, de todos os profissionais que eu já conversei, de muitas áreas que pedem, essa base genérica, você já pode começar a estudar ela e eu tenho certeza que ela é replicável em qualquer um desses cargos aqui embaixo. Que daí, dentro desse método aqui, ó, depois que você sai da base genérica, nós vamos para a base especialista. E aí sim nós falamos sobre pô, como eu viro um cientista, como eu viro um engenheiro, como eu viro um analista. E aí isso eu vou falar
nos demais episódios. Beleza? Mas o que eu quero deixar aqui muito claro para vocês, galera, pensem assim, não é só sobre saber fazer, mas também como apresentar, como perguntar, sabe? Envolve muito uma questão comportamental. E às vezes a pessoa, o receptor lá na frente, não vai te entender se você usar todos esses jargões técnicos. Você vai ter que saber conversar com ele. Você vai ter que ter paciência, jogo de cintura. E aí eu vou conversando com vocês ao longo dos próximos episódios, tá? Mas esse era meu recado aqui de introdução para você, pra gente começar a nossa conversa aqui dos nossos episódios da nossa série sobre guias de carreira. Beleza? E, para finalizar, peço humildemente que você curta aqui o vídeo, pode comentar, fique à vontade, se você quer compartilhar, tá bom? E claro, peço aí que você acompanhe as próximas trilhas, mesmo que você não for o seu cargo específico, assista. Acho que é interessante você ter uma visão de todos os cargos e também tenho certeza que isso vai trazer bons insights aí na hora de você montar o seu roadmap. Beleza? Então é isso daí. Um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.